Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Sunnyb de Rede Básica. Nessa aula, nós vamos aprender como importar uma camada vetorial vinda de uma outra fonte, ou seja, vinda de um outro software que pode estar até em um formato diferente do que o shapefile. Uma das vantagens do QGIS é que ele nos permite ler diversos tipos de arquivo. Então, eu vou aqui adicionar uma camada, essa é uma outra maneira de adicionar uma camada existente. Eu venho em camada, adicionar camada vetorial. Eu vou encontrar a minha pasta aqui do curso e eu tenho uma rede desenhada, uma rede projetada que está em arquivo .dxf, que é um arquivo muito utilizado para programas de CAD. Eu vou carregar esse arquivo .dxf, abrir, adicionei aqui no meu projeto e como vocês podem ver eu tenho um desenho aqui de uma rede. Só que ele está me indicando que a camada não possui um sistema de referência de coordenadas definido, que é o que eu estava falando na aula anterior, que a gente pode ter um sistema de coordenadas tanto para o projeto quanto para cada uma das camadas. O arquivo .dxf não vem embutido essa informação, nos arquivos shapefile isso já vem embutido. Então eu tenho que dizer aqui para essa minha camada vetorial qual é o sistema de coordenadas. Então clicando aqui, ele vai me abrir essa janela e eu tenho que informar o sistema de coordenadas dessa camada. Eu já sei o sistema de coordenadas e geralmente quando a pessoa te envia um arquivo, ela já deve te informar também qual o sistema de coordenadas utilizados naquele arquivo. Se for um arquivo shapefile ou GeoPackage, provavelmente essa informação já vai estar contida dentro dele. Então eu sei que eu vou trabalhar com Sirgas 2000, um sistema de coordenadas utilizado aqui no Brasil, por definição, com a projeção UTM Zona 22 Hemisfério Sul. Então eu vou dar um OK. Ele vai sumir da tela e eu posso clicar com o botão direito aqui e clicar na opção aproximar para a camada. Então ele vai dar um zoom para onde estão os desenhos dessa camada aqui. Ele achou aqui já. Eu vou, só para mostrar um pouco da cidade, eu carrego aqui utilizando o mesmo plugin que nós vimos nas aulas anteriores, o Quick Map Surface. Eu vou carregar uma imagem aérea do Google. A gente tem a cidade aqui, a rede está nessa região. Vou mudar um pouco o estilo para que a gente possa enxergar melhor. Botar vermelho e aumentar um pouco aqui a grossura da linha. E como a gente pode ver, a rede está aqui. Bom, o Sunnyb não trabalha com arquivos DXF, então o primeiro passo seria converter isso para um arquivo shapefile. Então eu vou salvar essa minha camada DXF como shapefile. Eu venho aqui com o botão direito, clico em exportar, salvar feições como, e aqui já está no formato shapefile, já está o sistema de coordenadas que eu quero utilizar. Eu vou dizer onde eu vou salvar essa minha camada. Então eu venho aqui na terceira aula, vou criar aqui uma nova pasta chamada Layers para manter o padrão e vou salvar o arquivo rede projetada shapefile dentro da pasta layer. Dei um OK, ele já adicionou aqui e o arquivo DXF seria esse arquivo que está em vermelho. Eu posso, clicando com o botão direito, remover ele do meu projeto. Dou um OK, pronto. Então vou novamente aqui mudar um pouco o estilo da linha para a gente poder enxergar melhor. Então aqui a gente tem uma rede. O próximo passo seria salvar esse meu projeto, porque até agora eu não salvei. Se eu venho aqui na pasta da terceira aula, não tem nada salvo aqui. Eu tenho os layers, que eu acabei de salvar, mas o próprio projeto do QGIS não está salvo. Então se eu fosse configurar o Sunnyb, ele não ia entender. Vou salvar esse projeto. Vou achar aqui. Módulo 2, aula 3. Projeto trechos importados. Salvei.
Então o projeto já está salvo. Eu venho aqui no mesmo botão de configuração dos atributos para trechos e nós. E ao invés de nova camada, eu venho em camada existente, clico aqui e ele vai me mostrar as camadas vetoriais desse projeto. Como eu só tenho rede projetada, eu seleciono ela. E você pode ver que ele existe um atributo para cada característica da rede, ou seja, a extensão vai ser salva no atributo chamado L. As coordenadas a leste, de início e de fim, vão ser salvas num atributo chamado XI, XF. E assim por diante. Esse símbolo vermelho quer dizer que ele vai criar, porque não existe nenhum atributo com esse nome. Isso é para caso você importe um arquivo que já era do Sunnybead e você pode aproveitar os outros atributos e dizer, por exemplo, no atributo LineType, ele tem uma informação que me é útil para o Sunnybead, então eu posso selecionar ela. Nesse caso, eu vou utilizar os atributos que o Sunnybead propõe, então não vou mexer em nada. Clico em OK. Ele já salvou aqui. Então, aparentemente tem uma confusão na tela aqui. Isso se trata do seguinte: o nosso sistema de coordenadas do projeto continua WGS 84. Então, eu tenho que mudar ele aqui para WGS 22, Sirgas 2000, coordenada 22S. Se eu aplicar, agora ele já voltou para a área. Então, nesse caso, eu não precisei mudar o sistema de coordenadas do projeto antes, porque o sistema de coordenadas já estava salvo na minha camada vetorial. Então, ele, ao configurar uma camada existente, ele aproveita o sistema de coordenadas da camada. Mas aqui na tela de visualização ele deu um problema. Então, por isso é sempre bom trabalhar com o mesmo sistema de coordenadas em ambos. Vou dar um zoom aqui, vou tirar a imagem aérea do Google. Como nós podemos ver, a gente tem a rede desenhada e esse é o estilo de rede do Sunnybead. Tem uma seta indicando para onde é o escoamento de cada trecho. E o início e fim seriam os postos de visita ou caixa de inspeção. Com isso feito, o próximo passo seria carregar os atributos do Sunnybead na rede. Se eu abrir a tabela de atributos aqui, seleciono a camada rede projetada, abro a tabela de atributos, vocês veem que ele criou os atributos necessários, mas todos eles estão como nulo, a não ser os atributos que já existiam, que vieram do arquivo DXF. Como nenhum desses são úteis para mim, eu posso vir aqui e apagar eles. Eu seleciono, dou um OK e apaguei. Bom, então como vocês podem ver, está tudo nulo aqui. Para isso eu tenho essa ferramenta que vai atualizar ou salvar os atributos geométricos de todos os trechos dessa rede que está desenhada aqui. Então eu clico nele, ele está carregando aqui e adicionando algumas informações. Quais as informações que ele adiciona logo de cara? As coordenadas de início e fim, tanto do eixo X quanto do eixo Y, de cada um dos trechos, e a extensão, que ele capturou automaticamente. As outras informações eu vou adicionar depois. Inclusive uma informação que é muito importante para a gente, que é a identificação do trecho. Isso, nas aulas seguintes, eu vou ensinar como trabalhar com essa ferramenta. Bom, então nós já trouxemos uma rede projetada em outro software, no caso era algum desenho feito em CAD, um DXF, e trouxemos e conseguimos configurar para o Sunnybead. Caso você receba um arquivo em Shape ao invés de um DXF, então você tem um passo a menos, você não vai precisar converter o DXF para o Shape. É só carregar o Shape no QGIS, vir aqui e configurar, utilizando o Sunnybead, uma camada existente. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado pela atenção de todos. E qualquer dúvida, você pode comentar aqui no portal.